Olá, sejam todos bem-vindos ao Intervalo Literário. E hoje a gente vai conversar sobre um livro que já tem resenha lá no Telegram, no grupo do Intervalo Literário, que é A Igreja Sob Ataque, da Diane Mozart. 500 anos que dividiram a igreja e dispersaram o rebanho. Então, eu terminei de ler há algum tempo atrás, né, esse aqui, e resenhei já A Igreja em Crise, do Ralph Martin. E eu estava interessada nesse tema, e aí esse livro estava aqui, né, na fila, assim, na linha, né, de leitura. E esse livro me surpreendeu muito, né? Antes de eu continuar falando, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, deixa o seu comentário também. É, Deixa eu desligar isso aqui. Esse livro me surpreendeu muito porque eu peguei ele achando que era uma coisa assim mais teológica, sabe como? Mas, na verdade, ele vai tratar desses 500 anos de uma forma panorâmica, né? Falando ali sobre tudo como que tudo que aconteceu desde a Reforma Protestante atingiu a igreja, né? Como que a igreja lidou com tudo aquilo. Só que, em vez de tratar de forma teológica, a Daiane faz um panorama histórico das ideias, das personagens, né? Então ela vai falar de Lutero, ela vai falar do Henrique VIII. Gente, eu tô muito sem ar, desculpa. Vocês vão até perceber pelos vídeos, né, que vão sair aí, eu tô muito sem ar. Vai falar do Henrique VIII, vai falar de Marx, vai falar de Hegel, vai falar de Hitler, vai falar de um monte de gente e de linhagens também, de guerras entre países que estavam com guerras entre as linhagens católicas e protestantes, como que os casamentos, né, acabavam obrigando a igreja a algumas coisas, como que a igreja lidava, né, com a Rússia e tudo mais. E aí, o que esse livro me trouxe, gente, foi uma ajuda muito grande na minha ignorância histórica, né? Eu não sei, vocês que acompanham aqui há mais tempo já me ouviram falar que eu sou péssima em história. Péssima. Né? História do Brasil, eu sou uma negação completa. E história geral, né? Eu não consigo, né? Não consigo entender ali a Primeira Guerra Mundial, por que que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial, por que que aconteceu, como que começou, né? Ligar esses pontos. Eu lembro de quando eu falei do vida intelectual dos 7 anos, de que eu tinha muita vontade de pensar bem, de conseguir encadear pensamentos. E essa habilidade no campo histórico, para mim, é impressionante como que eu tenho essa dificuldade, mas é uma defasagem escolar, né? Nós todos devemos admitir que a nossa educação, né, escolar é totalmente defasada em relação a isso. Por isso que a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Então, esse livro, para mim, gente, se tornou assim um querido. Um querido. Porque ela explica, gente, por que que começou a Primeira Guerra Mundial. Ela explica o que que começou a Segunda Guerra Mundial. Ela explica ali as questões dos territórios e tal. Eu fiquei assim apaixonada. Eu fiz páginas e páginas de anotações nesse livro. E eu tenho feito aqui, né, anotações no meu caderninho. Então, assim, tem páginas, páginas só desse livro. E essas anotações estão em PDF lá no Telegram. Do jeito que tá aqui, tá lá. Então, vocês têm acesso às minhas anotações, certo? E no final dessas anotações, eu falei assim, como seria, né, se eu desse seguimento a esse estudo? Porque eu deixei registrado a primeira parte da minha vontade de continuar estudando, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Hoje é dia 4 de abril e o Miguel nasce aí por volta do dia 18, 20, 22 de abril. E a gente tá cheio de coisa para fazer aqui em casa ainda, então eu sei que eu não vou conseguir dar prosseguimento, mas eu quis anotar, deixar anotado, para eu poder depois retornar aqui e, né, começar. E ela também vai fazer um panorama das ideias. Esse panorama das ideias é maravilhoso, porque você vai vendo o encadeamento ali da desgraceira, né, que é
as ideias têm consequências de fato. Então, você vai vendo como que as ideias vão sendo encadeadas, como que a reforma vai desaguar na Revolução Francesa, né? Como que a Revolução Francesa deu lugar para várias coisas ruins. E o que que a gente está vivendo agora, né? Então, ela vai até o Concílio Vaticano II. Então, é muito interessante mesmo, esse livro. E aí, gente, não sei se vocês vão querer. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações para a gente poder ver sobre isso. Ela vai falar de Galileu, ela vai explicar Galileu, ela vai explicar sobre a Revolução. No primeiro capítulo, né, ela vai falar do século XVI, então ela vai falar das guerras, daquela questão dos príncipes que a gente viu no como aconteceu a reforma do Hilaire Belloc. Eu vou mostrando os livros para vocês, que eu trouxe alguns para cá. Esse aqui, ó, como aconteceu a reforma do Hilaire Belloc, é da Edições Cristo Rei, e aqui ele vai falar sobre a questão política, né? O que estava em volta da Reforma Protestante que ajudou com que a Reforma Protestante fosse para frente. Então ela vai falar sobre isso aqui, certo? Vai falar da Contra-Reforma, ela vai falar da luta contra os turcos otomanos, ela vai falar do século XVII, que aí começa a luta entre protestantes e católicos. Que são coisas sangrentas, gente. Não é assim um texto no Instagram, entendeu? Não é tipo eu, assim, que fico tentando responder as pessoas no Instagram. Não. Era guerras, assim, intermináveis. E vem a Revolução Científica, aí você tem o conflito, né, na Inglaterra, a respeito do Carlos I, Rainha Elizabeth morre, depois vem Carlos I. Aí você tem o século XVII, aonde os católicos são tratados como pessoas de segunda classe, entendeu? Então você não tem todos os direitos, o patrimônio é totalmente, como é que fala? Retirado, né, dos católicos. E teve até um caso interessante que as crianças, né, as crianças que renegassem a fé dos pais, recebiam o patrimônio dos pais. Que canalhas, né? Tem a Revolução Científica e ela vai fazer na página 48 em diante, a Daiane faz um estudo, cadê o livro? Cadê aqui? Ela vai fazer um estudo a respeito do que era o pensamento científico, o que era ciência, né? Na época dos gregos. Aí ela fala assim: para os gregos, a ciência é um certo conhecimento obtido por meio das causas. E o objeto de estudo é toda a realidade. E esses estudos são organizados por hierarquia, né? Teologia, filosofia, ética, política e a natureza. E hoje, ciência é a mais baixa na hierarquia, que é só a natureza. Então não se fala mais do propósito das coisas, né? Não se estuda a realidade de forma global, só aquilo que é o material, às vezes o formal, né? Ele fala assim que você tem o material, formal, eficiente e final. Uma escultura, por exemplo, você tem o material da escultura é o mármore. A forma, né, a causa formal é a forma da estátua. O que que é isso, né? É Zeus? É Hércules? Quem que é, né? É a causa eficiente, que é o escultor, e a causa final, que é o propósito. Então, essas coisas que já partem, né, ali na questão do escultor, por exemplo, a natureza. Quem fez a natureza? Não tem. Ninguém vai falar sobre isso, né? Aí elas vai seguindo falando sobre Galileu, sobre os mitos, né, que foram envolvendo a igreja em relação à ciência, esse conflito entre ciência, é, filosofia e religião também. Ela vai colocando de forma panorâmica, é muito interessante. Lá no meu resumo eu coloco direitinho o que que aconteceu, né? Começa lá com Ptolomeu, depois vem o heliocentrismo de Aristarco, e aí vem Galileu, pirou um pouco, e aí como que aconteceu lá a questão do julgamento dele. Aí nós temos o iluminismo no século XVIII, e aqui é muito interessante. E ela fala assim que as pessoas viam a organização natural de alguma forma, né? Newton via, Voltaire via pelas leis da matemática, Newton pelas leis da física, e derivam do iluminismo o determinismo, né, que é o livre-arbítrio não existe, aí tem o evolucionismo, o marxismo e tudo mais.
Então, e você tem Rousseau mais romântico, dizendo que existe lá o bom selvagem. Aí ela vai falar de Hume, que sugeriu que não existe mais a substância das coisas, né? Só mesmo a aparência. É, E aí depois vem a Revolução Francesa, e ela vai fazer toda uma introdução de pensamento cultural da época e tudo mais. Você tem sempre ela falando pensamento e cultura no século tal. É muito legal essa parte, porque você vai dali e vai pegar várias referências. Tipo, o que que eu não sei aqui? E, na verdade, esse livro serve como um grande mapa da ignorância. E aqui eu sou ignorante mesmo. E aí eu falei, cara, o que que eu tenho na minha casa, assim, que eu poderia dar sequência no estudo? É isso que eu queria mostrar para vocês. E aí eu fiz uma listinha, lá no final do documento, tá assim, literatura complementar. Como aconteceu a reforma, né, do Hilaire Belloc, que a gente começa lá do início do século XVI. Aí eu já mostrei para vocês, é esse aqui, que é a edição de Cristo Rei, como aconteceu a reforma. Aí, quais são os santos, né, que viveram naquela época, que eu poderia pesquisar para eu poder, né, ver o que que a igreja estava tendo que combater, porque geralmente as formulações da igreja e também os santos, eles vão pregar ali naquilo que mais está sendo atacado, certo? Então você tem, por exemplo, grandes mestres da vida espiritual, e aí você pode procurar aqui no sumário, né, a época do século XVI e ver quem foram as pessoas que se destacaram, né? Como que a igreja se destacou nessa época. Os santos que eu anotei foi São Tomás More, São Felipe Neri, que eu tenho aqui, chamado Santo da Alegria, e eu tenho a biografia dele na edição da minha Biblioteca Católica. Santa Teresa d'Ávila, eu não trouxe. Eu tenho Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que eu também tenho a biografia dele, mas está emprestada, e eu tenho São Francisco de Sales, né, que até eu estou devendo para vocês a continuação da lista da playlist da controvérsia católica. Esse livro aqui é exatamente contra os calvinistas, né? Então você vai ver aqui São Francisco de Sales dando um show de catequese para poder explicar, né, para os calvinistas e também para os católicos que tinham se tornado calvinistas, o que que eles estavam perdendo da doutrina e defendendo mesmo. É um livro de apologética maravilhoso. E aí, história das heresias, né? Que aí a gente vai ver um pouco antes da reforma, durante a reforma, depois da reforma, você vem aqui, procura, porque é por período também, e tem também as refutações, né? Outro livro legal também do Scott Hahn, que é a politização da Bíblia, e aí você vai ver aqui os personagens, como que os personagens próximos à reforma e durante a reforma usaram as escrituras. Essa é uma parte histórica e teológica. Capítulo 5 e 6, tá? Do História da Politização da Bíblia e História das Heresias, o capítulo 11, ou o tomo 2, né? Que é o tomo 2 inteiro. Aí tem também Os Caminhos da Verdade, de Erasmo de Roterdã. Eu não estou encontrando esse livro. Esse livro é do Stefan Zweig e ele é raríssimo. Então, eu queria muito ter esse livro aqui. As Institutas de Calvino, que eu deixei lá dentro do quarto. A Divisão da Cristandade, que é um livro que eu não tenho, do Christopher Dawson. É do Christopher Dawson. A Reforma Protestante, a Era do Iluminismo, a divisão da cristandade. É um livro caro também, que eu não tenho e que, né, no dia que eu tiver lido todos esses outros que eu já tenho, aí eu compro esse aqui. Até parece. E História da Igreja, gente. História da Igreja é uma coleçãozinha muito boa, de 3 volumes, tá? Que foi editada, né, e publicada aí pela editora Calvária. E aí, para esse período, né, no caso é o fim da Idade Média, aqui o finzinho da Idade Média, o finzinho desse tomo, e o início da Idade Moderna, né? Para a gente ver já a questão mais política e histórica. É do Frei Dagoberto. E aí dá para seguir, né? Então você tem, por exemplo, de mais apologética, o Padre Júlio Maria de Lombardi, Luz nas Trevas, que ele vai fazer proposições
positivas, né, a respeito da doutrina católica, que você pode ler junto com Lutero, de A Protestantismo, que é fantástico. E depois, mais pra frente, e ela vai falar de Darwin, vai falar de Hitler. Aí eu tenho aqui em casa, né, Richard Wickhart, de Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. Aí eu posso te indicar também Eugenia e Outras Desgraças, do Chesterton, que eu tenho também, mas esqueci de trazer para cá. E você também pode, ela fala muito da questão do capitalismo, socialismo e tal, e ela tem esse aqui do Max Weber, velho, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Mesmo que tenha pessoas que façam críticas a esse livro, por que não, né? Por que não conhecer a tese do Max Weber? Gente, olha isso. Eu queria indicar muito para vocês que têm aí certa dificuldade, né, em fazer esse encadeamento histórico. A ler o livro da Daiane é um livro que entrou para minha lista de melhores livros de estudo, de história, de igreja, de crise da igreja e tudo mais. E virou um queridinho para mim. Então, muito obrigada mais uma vez à Eclésia, né, pela confiança que ela tem aqui no canal Intervalo Literário e você também por estar assistindo a esse vídeo. Então, você deixe seu like, deixe seu comentário, suas perguntas, indiquem mais livros, né, a respeito de história da igreja, história política e tudo mais. E não deixem de acessar lá o grupo do Telegram para vocês lerem todas as minhas anotações. Deram 7 páginas de anotações, gente. Olha, gostei muito desse livro, realmente. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.